Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de polinômios. Na aula de hoje vamos falar sobre a divisão por x menos a e o teorema do resto. Por que essa divisão ela é especial? Gente, essa divisão é um caso particular, importante na divisão de polinômios. É aquele em que o divisor é um polinômio do primeiro grau com coeficiente dominante unitário. Isto é um polinômio do tipo x mais a ou x menos a, sendo a pertencente aos complexos. Observem que x mais a tem grau 1, né? O expoente aqui é 1, x menos a também. E o coeficiente dominante, que é aquele que acompanha o x, né? O númerozinho que acompanha x é 1. Então tem que acontecer essas duas coisas, tá? Tem que ser de grau 1 e o coeficiente dominante sendo unitário. Quando eu faço a divisão por algo do tipo, tendo esse divisor, acontece algumas coisinhas. Vamos lá ver. Considerando como dividendo o polinômio f de grau n com n maior ou igual que 1, temos. Então, o que é que vai acontecer quando eu faço a divisão por x menos a ou x mais a? Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Vocês já viram isso. O dividendo tem maior ou igual, né? Grau do que o divisor. E nessa divisão, especificamente, o grau do quociente é uma unidade a menos do que o do dividendo. Por exemplo, se o polinômio f de x tem grau 5, o q de x fica com grau 4, quando eu faço essa divisão. Se o polinômio f de x tem grau 6, o quociente fica com grau 5. Então, sempre uma unidade a menos. Como o grau do resto deve ser menor que o grau do divisor, temos que o grau do resto é menor do que 1, já que o grau do divisor é 1. Então, ou o grau do resto é igual a 0, o polinômio é uma constante, né? Só tem o termo independente, ou o resto é igual a 0, ou seja, é um polinômio nulo. Então, quando você divide ou por x mais a ou por x menos a, acontece isso. Ok? Então, é interessante que vocês conheçam e saibam disso. É importante. E o teorema do resto? O que é que diz o teorema do resto? Antes de explicar o teorema do resto, enunciá-lo, vamos observar esses dois polinômios. F de x, 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 8, é o meu dividendo. E eu estou dividindo ele pelo g de x, que é x menos 2, que é o divisor. Fiz a divisão, assim como a gente fez na aula anterior, tá? Passo a passo, divisão método da chave. Dividi f de x por g de x. Esse valor aqui, ó, é o quociente. 4x ao quadrado mais 9x mais 13. Esse valor aqui é o resto de x, que é igual a 34. O teorema do resto diz o seguinte, ó, que se eu pegar a raiz do divisor e substituir no polinômio, que é o dividendo, o valor numérico é igual ao resto. É exatamente o valor do resto. Como é, professora? Vamos lá, entender o que eu disse agora. Observe que x menos 2 é igual a 0. Então, estou encontrando a raiz do divisor. X é igual a 2. E o polinômio é esse. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou substituir a raiz aqui no polinômio. Então, eu vou fazer o f de 2. Então, vamos lá. F de 2 é igual a 4. Onde tiver x, eu coloco 2. Mais 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 8.
Então, quem é o f de 2? É igual a 4, resolvendo as potências. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, mais 8. Quem é o f de 2? O f de 2, 4 vezes 8, 32. Mais 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 8. Então, quem é o f de 2? O f de 2 vai ser igual a 32 mais 4, 36, menos 10, 26, mais 8, 34. Então, peguei a raiz do divisor, substituí no dividendo, e essa substituição, que é o valor numérico, é igual ao resto da divisão do polinômio f de x pelo g de x. Ó. É exatamente igual ao resto. Ok? Então, é importante que vocês lembrem que o resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a é igual ao f de a. Certinho? É isso que diz o teorema do resto. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula.